Fala Personalizers, seus desequilibrados hormonais, mas com classe, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao canal Personalizado, saúde sem contraindicação. Hoje o assunto é um clássico que divide opiniões e hormônios, né? Vamos falar das isoflavonas, ou para os mais íntimos, fitoestrogênio da soja. Se você já ouviu falar em fogacho, ondas de calor, suor noturno, TPM raivosa ou menopausa precoce, esse vídeo é para você. Atenção homens, não fechem o vídeo ainda, porque a isoflavona também tem coisas interessantes para vocês. Câncer de próstata, colesterol, saúde cardiovascular. Vou dar só um spoiler. O Japão tem algo a nos ensinar. E olha, não é modinha de Instagram não. É fitoquímico com publicação científica. Tá bom para você? Então bora lá. A isoflavona é um composto fenólico da classe dos flavonoides, fitoquímico, ou seja, uma substância bioativa de origem vegetal. Ela é classificada como fitoestrogênio, ou seja, uma molécula de origem vegetal que possui estrutura química semelhante ao estrogênio humano e consegue se ligar de forma mais fraca aos receptores de estrogênio no nosso corpo. As principais isoflavonas da soja são três: a genisteína, a daidzeína e a gliciteína. Dessas, a genisteína é a mais estudada e a mais potente biologicamente. Coloquei o estradiol e as três principais isoflavonas aí na tela para vocês verem que são meio parecidas. A isoflavona, gente, ela age como um SERM natural. O que é SERM? É modulador seletivo de receptor de estrogênio. Um efeito um pouco mais fraco que os SERMs tradicionais, que é o tamoxifeno, o raloxifeno ou clomifeno. O pessoal da saúde aí já se ligou quando eu falei. A soja, que é o Glicinimax, é a fonte mais rica e estudada de isoflavonas. Também aparecem em outras leguminosas como grão de bico, lentilha, trevo vermelho, só que em quantidades menores. A história da soja, gente, ela começa na Ásia. Os japoneses e chineses, eles consomem soja há mais de 5.000 anos. Tofu, miso, o edamame, o natto. Então a soja faz parte da culinária oriental desde antes de Cristo. Mas foi só no século XX que os cientistas começaram a associar o alto consumo de soja oriental com os baixíssimos índices de câncer de mama, câncer de próstata e doenças cardiovasculares nessas populações. Algo estava acontecendo ali e os cientistas queriam saber. Nos anos 40, pesquisadores australianos observaram que ovelhas que pastavam em campos ricos em trevo vermelho, que são cheios de fitoestrogênios, eles desenvolviam problemas reprodutivos. Daí surgiu um interesse científico nos fitoestrogênios. Na década de 80, o foco mudou para a soja e suas isoflavonas. Em 1990, o Dr. Kenneth Satchell, um bioquímico britânico, foi um dos pioneiros em caracterizar as isoflavonas da soja e o seu potencial terapêutico. Em 1999, a FDA, que é o equivalente à Anvisa aqui no Brasil, aprovou a declaração de que 25 gramas de proteína de soja por dia pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares. Isso foi um marco histórico para um produto de origem vegetal. Desde então, mais de 2.000 estudos científicos foram publicados sobre as isoflavonas. Algumas curiosidades interessantes sobre ela. O Japão é o maior consumidor de soja do mundo per capita. As mulheres japonesas consomem em média 40 a 80 mg de isoflavonas por dia pela alimentação, enquanto no Ocidente esse número cai para menos de 3 mg por dia. Resultado, incidência de fogacho 5 vezes menor lá no Oriente. Então, a palavra fitoestrogênio assusta muita gente. O homem que ouve isso já fica olhando para o peito preocupado, né? Mas calma, meninos. O efeito estrogênico das isoflavonas, ele é cerca de 100 a 10.000 vezes menor do que o estradiol humano. Eles não vão te transformar em mulher. A fermentação da soja, como no caso do miso, tempé e o natto, né? Ele aumenta a biodisponibilidade das isoflavonas, deixando mais facilmente absorvida pelo intestino. Eu deixei um gráfico aí na tela mostrando a diferença do consumo de isoflavonas no Oriente e no Ocidente. Olha só que interessante. Para tudo, você já é inscrito no canal Personalizado? Sim, tamo junto. E você ainda não? Em que planeta você vive, meu amigo? Se inscreva agora mesmo, já toca o sininho, já deixa o like na confiança para esse conteúdo chegar mais longe. Vamos para as propriedades. Carro-chefe: alívio dos sintomas na menopausa, fogachos e suores noturnos. As isoflavonas, elas se ligam aos receptores beta de estrogênio, compensando parcialmente a queda hormonal da menopausa. Estudos mostram que redução de 20 a 45% da frequência dos fogachos e diminuição da intensidade. Também na saúde óssea, prevenção de osteoporose. As isoflavonas estimulam a atividade dos osteoblastos, que são células que formam osso,
e inibem os osteoclastos, que são células que reabsorvem osso, ajudando a manter a densidade mineral óssea após a menopausa. Também tem efeito na saúde cardiovascular e colesterol. Proteína de soja com isoflavonas reduz o LDL, que é o colesterol ruim, e triglicerídeos também, além de possuir ação antioxidante que protege a oxidação das partículas de LDL. Também demonstrou melhora na elasticidade das artérias. Também tem ação antitumoral, câncer de mama e próstata. A genisteína inibe enzimas como tirosinase e quinase, envolvidas na proliferação celular, bloqueia a angiogênese, que é a formação de novos vasos para tumores, e regula genes supressores de tumor. Populações com alto consumo de soja têm menor incidência de câncer de mama, hormônio dependente e também câncer de próstata. Também na saúde da pele, a ação antioxidante das isoflavonas protege contra radicais livres e danos dos raios ultravioleta, contribuindo para a elasticidade e hidratação da pele. A genisteína ela mostrou proteção contra envelhecimento cutâneo induzido por radiação solar. Também na saúde cognitiva e memória. Estudos preliminares indicam que as isoflavonas podem melhorar a memória verbal e a atenção em mulheres pós-menopausadas, pelo efeito dos receptores de estrogênio no sistema nervoso central. Também no controle glicêmico e diabetes. A genisteína demonstrou capacidade de estimular a secreção de insulina pelo pâncreas e melhorar a sensibilidade à insulina, sendo promissora no contexto do controle glicêmico. E quais as doses? Doses alimentares, gente, para quem quer comer só por prevenção, mais ou menos aí de 25 gramas de proteína de soja por dia, que vale aí mais ou menos 170 gramas de tofu ou 250 ml de leite de soja, que é a dose aprovada pelo FDA para a saúde cardiovascular. Fornece aproximadamente de 25 a 50 miligramas de isoflavonas ao dia. Doses suplementares, fogachos ou sintomas da menopausa, 40 a 80 miligramas ao dia de isoflavonas totais, que é a dose mais comum encontrada nos estudos clínicos. Pode ser dividida em 2 tomadas, tá, gente? Já para a saúde óssea, de 80 a 120 miligramas ao dia de isoflavonas totais, geralmente com acompanhamento profissional, tá? Já para a saúde cardiovascular ou colesterol, de 25 a 50 mg ao dia de isoflavonas. Doses acima de 150 mg ao dia devem ser avaliadas com cautela e sempre sob orientação de profissional habilitado. Sobre a qualidade da isoflavona. A isoflavona mais comum no mercado, gente, ela tem o teor de 40%, ou seja, vou deixar um laudo aí na tela para vocês darem uma olhada. Ficou em dúvida no que você está comprando? Peça o laudo, sempre bato nessa tecla. Então, 40% é o teor mais comum encontrado no mercado. A dose mais comum nas prateleiras são cápsulas de extrato de soja de 80 mg. Então, se for com teor de 40 mg de isoflavona, equivale aí mais ou menos a 32 mg de isoflavonas. Então, deve ser tomado uma vez ao dia, de preferência com as refeições. Então, quais são as contraindicações ou precauções? Câncer de mama, hormônio positivo, receptor estrogênio positivo, que mora a maior polêmica, Há décadas esse foi o maior ponto de atenção. A maioria das revisões científicas atuais indica que o consumo moderado de isoflavonas alimentares parece seguro e pode até ser protetor, mas para suplementação em altas doses em mulheres com histórico de câncer de mama e R positivo, a decisão deve ser do oncologista, sem improviso, tá, gente? Já para hipotiroidismo, as isoflavonas em altas doses podem inibir a TPO, tá? E reduzir a conversão T4 em T3. Então, quem usa levotiroxina, que é o Eutirox ou Puran T4, deve parar a ingestão de isoflavonas em pelo menos 3 a 4 horas do medicamento. O monitoramento do TSH é recomendado. Não entendeu nada do que eu falei? Peça para o seu médico orientar. Gestantes e lactantes. Dados insuficientes de segurança, então é melhor evitar, tá? Por precaução. Crianças. Fórmulas infantis à base de soja contêm isoflavonas. Há debate e polêmica sobre o impacto no desenvolvimento hormonal infantil. Então, portanto, a suplementação em crianças não é recomendada. Melhor a gente evitar a polêmica. Para alergia à soja, produtos derivados de soja são alergênicos, então cuidado com pessoas com histórico de alergia confirmada. Interação com o tamoxifeno. Há hipótese teórica de que as isoflavonas podem competir com o tamoxifeno pelos receptores de estrogênio. Lembra que eu falei lá em cima? Então, reduzindo a eficácia. Embora dados clínicos não confirmem de forma definitiva, a cautela é recomendada. Então, fale com seu médico. Efeitos colaterais relatados são raros, tá? Como desconforto gastrointestinal ou náusea, Em mulheres sensíveis pode ocorrer leve sangramento ou spot uterino prolongado em altas doses. Gostaria de vocês pedir para vocês, gente, darem uma moral para os apoiadores do canal. Sem eles, esse canal não seria possível. Pessoal da Lecenso Farmácia de Manipulação, melhor farmácia de manipulação do Brasil, inclusive eles vendem lá isoflavona
isoflavona, envio para todo o Brasil. Eu também queria pedir para vocês darem uma moral pro pessoal da Pure Lab Nutrition, a melhor marca de suplementos do Brasil. Tá precisando de whey, creatina, ômega 3? Considere os produtos da Pure Lab Nutrition. Agora vamos para os artigos. Essa meta-análise publicada na revista Menopause avaliou 17 ensaios clínicos randomizados com isoflavonas de soja extraídas ou sintetizadas. E o resultado foi que redução de 20,6% na frequência dos fogachos e diminuição da severidade em comparação ao placebo. Esse é o artigo de referência nesta área. Estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado com 177 mulheres pós-menopausadas. O grupo que recebeu 50 mg de isoflavona, que é a genisteína mais a dadisteína, por dia apresentou redução nos fogachos já a partir da segunda semana de uso, enquanto o grupo placebo não apresentou melhora até a quarta semana. E como bônus, sem estimulação do endométrio. Essa meta-análise com 18 ensaios clínicos randomizados de 95 até 2019, avaliando o impacto das isoflavonas de soja na densidade mineral óssea em mulheres pós-menopausadas, teve um resultado legal. Foi a melhora significativa da densidade mineral óssea da coluna lombar. Então, promissor na prevenção da osteoporose com alternativa ou complemento à terapia de reposição hormonal. Esse estudo duplo cego, prospectivo com 60 mulheres pós-menopausadas saudáveis randomizadas para receber 60 mg de isoflavonas ou placebo por 3 semanas. Resultado: redução significativa dos sintomas vasomotores no grupo de isoflavona e perfil de segurança favorável. Essa revisão clínica, publicada no Advances in Nutrition em 2024, avaliou o papel das isoflavonas de soja em mulheres pós-menopausadas. Os dados confirmam efeitos cardioprotetor das isoflavonas, incluindo redução do LDL e proteção vascular, reforçando a declaração original lá do FDA em 1999. Essa meta-análise de estudos observacionais da Nutrients 2023 avaliou a associação entre consumo de isoflavonas e risco de câncer de mama. Conclusão: consumo de isoflavonas alimentares foi inversamente associado ao risco de câncer de mama, especialmente nas populações asiáticas. Não há evidência de risco aumentado com o consumo alimentar habitual. Esse é um ponto muito importante para desmistificar o medo que muitas mulheres têm da soja. Essa revisão sistemática com meta-análise publicada em 2024 sobre o efeito das isoflavonas em marcadores de estrogenicidade em mulheres pós-menopausadas. Olha só a conclusão: as isoflavonas não aumentaram de forma clínica os marcadores de estrogenicidade endógena, suportando a segurança do uso em mulheres com preocupação hormonal. Esse ensaio clínico randomizado com 84 mulheres pós-menopausadas teve um grupo com dieta vegana mais suplementação de soja. Esse grupo apresentou redução significativa nos fogachos severos comparado ao grupo controle. Eles confirmaram que o aumento no consumo de isoflavona, especialmente a dadisteína, está inversamente correlacionada à intensidade dos fogachos. Essa revisão publicada na revista Nutrients de 2019 avaliou sistematicamente o uso de suplementos de isoflavona em mulheres na menopausa. Ele concluiu que as isoflavonas reduziram consistentemente a frequência dos fogachos, melhorando parâmetros de saúde óssea e apresentaram um perfil de segurança favorável para o uso médio e no médio e longo prazo. Esse estudo publicado no British Journal of Nutrition de 2014 avaliou quantitativamente a eficácia das isoflavonas de soja nos fogachos menopausais e ele confirmou que as doses entre 30 a 80 mg ao dia são eficazes para a redução da frequência dos episódios vasomotores, sendo os resultados mais expressivos em mulheres com maior frequência inicial de fogachos. Bônus, vou deixar um bônus aí para vocês. Revisão clássica publicada na revista de nutrição Cielo Brasil, apresentado nas bases dos mecanismos de ação das isoflavonas em doses crônicas, ação antioxidante, inibição de proliferação de células musculares lisas nas artérias, modulação do metabolismo lipídico e mecanismos antitumorais. Um ótimo panorama para entender o potencial amplo das isoflavonas além da menopausa. Então, já vimos que a literatura é vasta sobre a isoflavona. Bom, agora chegou a parte mais importante do vídeo, a minha experiência com a isoflavona. Eu sempre deixo o melhor para o final do vídeo. Pessoal, a isoflavona é, sem dúvida, um dos mais pedidos na farmácia por mulheres a partir dos 40 anos. E o perfil é sempre parecido. Mulher que chegou na perimenopausa, os fogachos estão começando, ela não quer iniciar a terapia de reposição hormonal ou TRH por conta própria, ou ela tem medo de reposição hormonal e quer uma alternativa natural e com embasamento científico. A isoflavona se encaixa perfeitamente nesse cenário, mas existe um ponto que eu preciso ressaltar. A isoflavona não é uma TRH natural. Você, que é da área da saúde, não deixe sua paciente ser enganada. A isoflavona não é igual usar uma terapia de reposição hormonal, tá, gente? A isoflavona, ela não repõe estrogênio, ela modula os receptores. O efeito é mais suave, é mais gradual e isso tem valor clínico, principalmente em mulheres que têm
contraindicação ao TRH convencional ou tem medo. Outro ponto importantíssimo, a qualidade importa. Tomar isoflavona é diferente de comer soja. Muito diferente, você que é da área da saúde precisa saber que a maioria das isoflavonas hoje no mercado brasileiro, ela vem da proteína da soja Glycine-Max, com um teor de 40% de isoflavonas. Com quem a isoflavona combina? Com simicífuga racemosa para sintomas mais intensos, com magnésio, bisglicinato para insônia e irritabilidade, com vitamina D3 mais a K2 para saúde óssea, que a gente já falou aqui no canal, e com colágeno para o aspecto da pele, mas não qualquer colágeno, dê preferência ao colágeno Verisol. Essa combinação, gente, é ouro para as mulheres no climatério. E os homens? Calma, gente, a isoflavona em doses alimentares normais não causa feminilização. Isso é mito. São relatos isolados de ginecomastia em homens que consumiam quantidades absurdas de proteína da soja. Estamos falando de litros de leite de soja por dia. Na dose suplementar habitual, a ciência não confirma esse efeito. Então, fechando, isoflavona é verdade farmacêutica ou lenda de corredor de farmácia? É verdade, com décadas de pesquisa, dezenas de ensaios clínicos, mecanismo de ação elucidado e perfil de segurança favorável para a maioria dos pacientes. O principal cuidado é em mulheres com histórico de câncer hormônio dependente e usuárias de levotiroxina, mas isso é para um profissional de saúde avaliar caso a caso. Gostaram de isoflavona? Escreve aí nos comentários se você já tomou, se estava com medo de tomar ou usar, e se ficou com alguma dúvida. Me conta também. Você quer que eu faça um vídeo sobre a simicífuga racemosa, que é a parceira perfeita da isoflavona para sintomas mais intensos de menopausa? Escreve aí nos comentários. Valeu demais, gente. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Fiquem com Deus.